Ele humilhou a babá diante dos filhos, mas no tribunal ela expôs o segredo que ele mais temia. Quem viu aquela cena jamais esqueceu. Um homem milionário, vestindo terno impecável, acusando a babá dos próprios filhos de roubo. As crianças choravam, imploravam, tentavam segurar a mulher pela mão. Mas ele era irresistível em sua fúria, frio na postura e cruel nas palavras. Para quem observava de longe, parecia apenas mais uma demissão nervosa. Mas para quem estava ali, era o desmoronamento silencioso de uma família inteira. E ninguém imaginava que o que veio depois transformaria a vida deles para sempre. Era final de tarde, pouco depois das 6. A mansão de paredes brancas e jardins simétricos parecia perfeita por fora. Mas por dentro, estava prestes a revelar um abismo. Clara Mendes, 28 anos, babá há 4 anos daquela casa, estava ajudando os pequenos Rafael e Elisa a montar um quebra-cabeça sobre o tapete da sala. O menino de apenas 5 anos ria sempre que conseguia encaixar uma peça. Elisa, aos 8, tentava manter a postura elegante que aprendia com os professores e com o pai. Mas na frente de Clara, as duas crianças eram simplesmente crianças. Soltas, livres, amadas. A porta abriu com força. O som dos passos ecoou como trovão no piso brilhante. Clara olhou e estremeceu. Leonardo Figueiredo, empresário conhecido na cidade, caminhava como quem carregava um peso invisível. Seus olhos estavam diferentes, mais duros, quase sombrios. Ela sabia ler humores. Anos cuidando da casa e das crianças lhe ensinaram quando deveria respirar fundo e se preparar. Rafael correu até o pai como sempre fazia, com um sorriso contagiante. Pai, olha, consegui achar o céu do quebra-cabeça. Mas Leonardo nem olhou para o filho. Apenas tocou sua cabeça com frieza. Vai para o quarto. Agora. O menino congelou. Elisa se levantou devagar, franziu a testa e encarou o pai. Mas ele não percebeu, porque só enxergava Clara. Clara, preciso falar com você. Algo estava terrivelmente errado. Mas ela respirou, ergueu um sorriso educado e se levantou. Claro, senhor. Rafael segurou a mão de Clara, como se sentisse algo ruim. Não vai, fica com a gente. Clara apertou sua mão de volta. Estarei aqui em 1 minuto, prometo. Mas ao olhar para Leonardo, algo dizia que talvez não estivesse. As crianças hesitaram antes de ir para o quarto. Elisa olhou para o pai com indignação. O senhor está sendo injusto. E ele respondeu apenas com silêncio. Foi nesse instante que a vida de Clara começou a mudar. Leonardo abriu uma pasta preta, tirou extratos bancários e os jogou sobre a mesa. Reconhece isso? Clara pegou devagar. Transferências mensais, sempre do dia 10, com destino à sua própria conta. Valores altos, que ela nunca tocará. 5.000 por mês. Ela sentiu o coração disparar. Senhor, eu não fiz essas transferências. E ele explodiu. Não minta. A casa inteira ouviu. Rafael começou a chorar no corredor. Elisa apareceu atrás dele, tremendo. A acusação era direta e violenta. Clara tentou explicar, mas Leonardo não a deixou terminar. Você está demitida por justa causa, por roubar esta família. Clara desmoronou. A voz dela veio fraca. Eu nunca roubei nada. O senhor sabe quem eu sou. Leonardo apontou para a porta. Junte suas coisas e saia. Agora. E se tentar voltar ou se aproximar das crianças, eu aciono a polícia. As crianças correram até ela. Elisa a abraçou pela cintura, chorando. Ela não roubou nada, pai. Ela ama a gente. Mas Leonardo tirou a menina com brusquidão. A cada passo, a reputação de Clara era destruída. Seus olhos encontraram os dos pequenos, e naquele instante ela prometeu em silêncio, um dia a verdade vai aparecer. Antes de continuar essa história, me responde uma coisa, de onde você está assistindo esse vídeo agora e que horas são aí na sua cidade? Eu amo ver até onde nossas histórias chegam. Então comenta aí embaixo, já aproveita para curtir o vídeo, compartilhar com alguém que gosta de histórias fortes e se inscrever no canal, porque todo dia tem uma nova narrativa que mexe com a gente de um jeito diferente. Agora sim, vamos continuar. Clara subiu as escadas como quem carregava uma sentença. O emprego, a casa, o carinho das crianças, tudo estava sendo arrancado. Ela arrumou sua mala com mãos tremendo. Na descida, Elisa correu até ela e sussurrou, soluçando, você vai voltar, né? Clara respirou fundo. Vou, porque eu sou inocente. E um dia vocês vão saber toda a verdade. Ela saiu pela porta principal enquanto as crianças batiam na janela, chorando. O jardim parecia igual de sempre, mas nada mais era igual.
Na calçada, Clara prometeu, ele acha que me destruiu, mas um dia vai descobrir que mexeu com a pessoa errada. Naquela noite, enquanto Clara tentava encontrar um lugar para dormir, a mansão parecia maior, mais fria e mais silenciosa que nunca. Quem passasse pela fachada iluminada jamais imaginaria o que estava acontecendo por trás das paredes impecáveis. Mas ali dentro, Rafael abraçava o travesseiro com força, chamando pela babá. Elisa encarava o teto, incapaz de chorar mais. O ar parecia denso, quase pesado, como se faltasse alguém que mantinha tudo em equilíbrio. Leonardo caminhava pelo escritório com passos curtos e inquietos. Os extratos com as supostas transferências estavam sobre a mesa, como troféus de uma vingança moral que ele acreditava ser justa. Mas, enquanto bebia seu copo de uísque, sua mente estava longe. Ele sabia, profundamente, que algo naquela história não batia. Ou talvez ele soubesse exatamente o que estava fazendo, eliminando uma ameaça que tinha visto demais. A porta do quarto de Elisa abriu devagar. Rafael entrou com os olhos vermelhos. Elisa, cadê a tia Clara? Você disse que ela vai voltar. A menina puxou o irmão para debaixo dos cobertores. Ela vai voltar, Rafa. Ela prometeu. Mas as palavras tremiam. As promessas feitas em lágrimas nem sempre se cumprem. Pelo menos não rapidamente. No outro lado da cidade, Clara estava sentada na sala minúscula do apartamento de uma amiga, uma mala aberta no chão, o olhar fixo na parede. Era difícil respirar. Não pela acusação em si, mas pelo modo como foi feita, na frente das crianças que ela amava como se fossem seus. O que eu vou fazer agora? Sussurrou, mais para si do que para Carla, que a observava preocupada. Você sabe quem você é, Clara. E as crianças também sabem. Mas isso não paga contas, nem devolve sua dignidade, respondeu Carla, oferecendo um copo d'água. Clara respirou fundo. Eu vou provar que sou inocente. Nem que seja a última coisa que eu faça. Enquanto isso, na mansão, o jantar estava sobre a mesa. Os pratos eram os mesmos, os talheres brilhantes, o aroma idêntico. Mas faltava o que tornava aquela casa viva, o calor humano que vinha dela. Elisa empurrou o prato. Não quero comer. Rafael simplesmente chorou. Lúcia, a funcionária recém-contratada às pressas, tentou soar firme. Seu pai pediu que vocês comam. Mas o tom era diferente, seco, sem afeto, incapaz de alcançar os dois corações machucados à mesa. Leonardo desceu as escadas e parou na entrada da sala, observando os filhos chorando diante de uma mulher que não os conhecia. Eles sempre comeram com Clara. Elisa levantou o olhar e disparou, ela contava histórias enquanto a gente comia. E fazia panquecas. Rafael olhou para o pai com olhos implorando resposta. Pai, você manda ela voltar? Leonardo respirou fundo, mas sua voz saiu como uma lâmina. Ela não vai voltar. E vocês precisam aprender a viver sem ela. No apartamento de Carla, Clara pegou o celular que carregava há anos. Procurou o número de um advogado que ela tinha ouvido falar certa vez, quando ajudou uma vizinha em um processo de pensão. Suas mãos ainda tremiam quando ligou. Doutor, aqui é Clara Mendes. Eu preciso de ajuda. Enquanto isso, Elisa não conseguia dormir. Revirava-se na cama com pensamentos confusos. E se Clara fosse mesmo culpada? Uma pontada de culpa atravessou seu peito por ter pensado aquilo. Ela se lembrou das noites de febre, das histórias no escuro, dos abraços apertados quando o medo parecia maior que ela. Clara nunca mentia. Nunca. Então por que o pai teria dito aquilo? Leonardo, em seu escritório, finalmente deixou cair a pose. Guardou os papéis em uma pasta secreta, respirou fundo e olhou para o espelho na parede. Ela era um problema. Sabia demais. Precisava sair antes que as peças se juntassem. Era isso que ele repetia para si mesmo. Mas algo incomodava, não era só medo de ser descoberto. Era algo mais pequeno e mais feio, inveja. As crianças amavam Clara de um jeito que não amavam a ele. Talvez ele tivesse punido a pessoa errada pelas razões erradas. Clara passou a madrugada acordada. A vergonha da acusação ecoava como um grito na cabeça. Mas havia algo mais forte, a imagem de Elisa segurando sua roupa, chorando, pedindo para ela ficar. Clara sabia que precisava lutar, não por si mesma, mas por aquelas duas crianças. Eram elas quem importavam. No dia seguinte, Leonardo saiu cedo, deixando as crianças sob supervisão de Lúcia. Elisa se recusou a comer novamente. Rafael teve pesadelos e acordou perguntando pela babá. A casa começou a entrar em desordem emocional. Os brinquedos ficaram intocados.
A mesa posta parecia cenário e não lar. No apartamento de Carla, o advogado segurava os documentos que Clara trouxera. Aqui tem algo estranho. Não faz sentido alguém receber 8 transferências mensais desse valor e não ter saldo, não ter movimentação. Vou pedir extratos oficiais e investigar clonagem de dados. Clara assentiu. Eu só quero limpar meu nome. Ele a encarou com seriedade. E vai. Mas a pergunta é, quem ganha com essa acusação? Aquela frase ficou ecoando. Quem ganha com isso? Enquanto Clara tentava entender as peças, na mansão, Elisa caminhava até o escritório do pai sem que ninguém visse. Ela empurrou a porta devagar. Viu a pasta preta, documentos e uma foto dela e Rafael com Clara no jardim. Por algum motivo, Leonardo nunca tinha jogado aquela foto fora. O rosto da babá parecia sorrir para ela ali, congelado no tempo. Elisa pegou a foto e apertou contra o peito. Ela não roubou nada. Papai está mentindo, sussurrou. Mas por quê? O relógio da casa marcou 9:30 da manhã. Clara encarava o advogado com novos olhos. Pela primeira vez desde aquela noite, algo dentro dela acendeu. Não era esperança completa ainda, era faísca. Mas faíscas fazem incêndios. E às vezes a verdade não começa com certezas, começa com perguntas, certas perguntas. A casa sem ela estava desmoronando. O pai não percebia, mas aquela ausência já estava provocando rachaduras que, mais tarde, iriam abrir um abismo impossível de esconder. Do lado de fora da mansão, Clara caminhava até o ponto de ônibus com passos incertos. A mala velha batia contra a perna a cada passo, e o coração parecia bater mais forte que os sapatos no asfalto. O vento da noite era frio, mas não doía tanto quanto o vazio que se instalara dentro dela. As palavras de Leonardo ecoavam em sua mente como martelos. Ladra, demitida, justa causa, fique longe das crianças. Ela respirava fundo, tentando convencer a si mesma de que aquilo era apenas um pesadelo. Mas não era. Ela sabia demais. E alguém tinha decidido destruí-la por isso. No apartamento pequeno de Carla, as horas passaram sem que ela percebesse. O céu clareou, trazendo um dia que parecia estranho demais para uma mulher que não tinha mais emprego, nem chão. Mas, por algum motivo inexplicável, a promessa que havia feito às crianças na porta da mansão se recusava a sair da sua mente. Eu vou voltar. Enquanto isso, Rafael acordou gritando. A imagem da babá indo embora ficou presa em sua cabeça como um desenho mal apagado. Ele desceu correndo pelo corredor e bateu na porta do quarto do pai. Pai, traz ela de volta. Leonardo abriu a porta meio sonolento, mas a frieza estava intacta. Rafael, ela não vai voltar. Você precisa entender isso. Não foi ela que fez errado, pai, foi você, Rafael gritou, sua voz infantil rachando em dor. Leonardo apertou os lábios. O choro do filho o atingiu como uma bofetada, mas ele não estava pronto para lidar com aquilo. Volte para o seu quarto. Agora. No escritório de advocacia, Clara encarava o advogado Roberto Mendes. Ele analisava cada linha, cada documento com olhos atentos. Algo estava errado desde o início, Clara, ele disse. Essa conta foi usada para incriminar você. Alguém armou isso meticulosamente. Clara respirou fundo. O senhor acredita em mim? Ele encontrou seu olhar. Se eu não acreditasse, não estaria movendo isso pessoalmente. De volta à mansão, Elisa se recusava a sair da cama. Lúcia tentava impor rotina, mas a menina não queria ouvir histórias, não queria escovar os cabelos, não queria ir à escola. Quero a Clara, só isso. E quando Rafael ouviu a irmã, correu para abraçá-la. Ela vai voltar, Rafa. Ela prometeu. Mas Rafael, com olhos marejados, murmurou, e se o papai não deixar? Ao meio-dia, no escritório de Roberto, Clara ouviu algo que fez seu sangue gelar. Clara, segundo meu contato no banco, as transferências foram feitas de um endereço de IP próximo ao seu antigo local de trabalho. Clara regalou os olhos. O computador da casa? Ele assentiu. O que indica que a pessoa que fez isso estava lá. E provavelmente tinha acesso a informações que você também tinha. Ela fechou os olhos. Alguém queria destruir minha credibilidade de forma definitiva. Na mansão, Leonardo tentava trabalhar no escritório, mas seus pensamentos eram invadidos pelas palavras da filha, o senhor está mentindo. Algo nele começou a rachar, ainda que imperceptível. Mas como todo homem orgulhoso, empurrou o incômodo para longe. Ele acreditava que poderia controlar tudo, a narrativa, as crianças, a justiça. Mas havia algo fora do seu alcance, o amor que Clara tinha plantado ali.
E esse tipo de raiz era impossível arrancar sem destruir a própria terra. Clara saiu do escritório do advogado com uma pasta na mão, mas era outra coisa que carregava: determinação. O peso que lhe colocaram sobre os ombros agora era combustível. Seu nome não era lixo, sua história não seria apagada. Ela pensou nas crianças, viu os rostos deles e decidiu que ia lutar não só por si, lutaria por eles. Naquela noite, Rafael voltou a ter pesadelos. Chamou pela babá até perder a voz. Elisa, sentada na cama, segurou seu irmão nos braços e sussurrou: às vezes o amor volta de maneiras diferentes, Rafa. Ela ouviu isso da própria Clara certa vez, quando a menina achava que a mãe falecida tinha sumido para sempre. As palavras agora se voltavam contra o pai, e a favor da mulher expulsa injustamente. Dias passaram. Clara conseguiu um bico de limpeza em um prédio comercial. Era pouco, mas era algo. À noite, escrevia tudo o que lembrava: datas, frases, conversas, movimentos estranhos da rotina da mansão. Começou a montar um quebra-cabeça silencioso, um que talvez explicasse por que alguém tão poderoso precisava destruir uma babá. Na sexta-feira, enquanto Clara faxinava um corredor, lembrou-se da primeira vez que entrou naquela casa. Elisa tinha 4 anos e chorava por tudo. Rafael era um bebê agarrado ao travesseiro. Clara sentou no chão com eles, contou histórias, cantou, acalmou. 4 anos depois, ela os deixava sem nem poder se despedir direito. A injustiça queimou sua pele por dentro. Isso não vai ficar assim. Ao mesmo tempo, na mansão, a vida não voltava aos trilhos. Elisa passou a se recusar a falar com o pai. Rafael começou a ter pesadelos constantes. A nova funcionária, embora eficiente, era incapaz de preencher o vazio. E quando Leonardo tentava contato, as crianças viravam o rosto. Ele começava a perceber que havia perdido algo que não sabia recuperar. Clara, longe da mansão, encontrou palavras que nunca imaginou dizer: eu vou lutar. E naquela luta, havia algo mais profundo. Ela ia provar que o amor vence a narrativa do poder. Enquanto Leonardo acreditava que tinha acabado com ela, na verdade tinha apenas começado uma história que ele jamais conseguiria controlar. A despedida não tinha sido o fim. Tinha sido o início de um acerto de contas. O tipo de história que parece quebrar alguém, mas na verdade constrói coragem. Clara não sabia ainda como, quando ou por onde começaria a virada. Mas sentia, e sentia com força, que um dia ele se arrependeria de tudo. A ausência de Clara não era mais uma ausência, era um buraco. Uma rachadura invisível que caminhava pelas paredes perfeitas da mansão. O que começou como silêncio virou desconforto. O que parecia má vontade das crianças tornou-se desespero. Uma casa impecável, mas emocionalmente apodrecendo. Na segunda-feira, Elisa estava sentada à mesa do café, olhando para o prato com panquecas perfeitas feitas por Lúcia. Eram bonitas, douradas, mas tinham gosto de nada. Ela tocou uma peça com o garfo, sem comer. Lúcia tentou manter o tom autoritário. Você precisa se alimentar, Elisa. Sua energia tem caído. Mas Elisa, com a calma que só crianças magoadas sabem ter, respondeu: você pode fazer panquecas, mas não sabe o gosto delas. Leonardo observava de longe. Seu olhar era uma mistura de orgulho ferido e algo parecido com arrependimento que tentava negar. Ele não tolerava rebeldia, mas não sabia o que fazer quando a dor era causada por ele mesmo. Rafael puxou a manga da camisa do pai. Pai, chama ela de volta. Leonardo ignorou. Não vamos falar sobre isso. Mas dentro dele, aquela frase corroía caminhos que ele não queria percorrer. Enquanto isso, no prédio onde Clara trabalhava como diarista, o advogado Roberto analisava mais documentos que ela havia levado. Ele folheava extratos com postura séria, olhos afiados. Clara, você sabia que seu patrão é dono de uma construtora envolvida em licitações públicas? Clara regalou os olhos. Não, ele só dizia que tinha negócios grandes. Roberto inclinou-se para a frente. Negócios grandes demais para alguém que não quer testemunhas dentro de casa. Clara sentiu um arrepio. Ele precisava que eu desaparecesse. O advogado respondeu com uma convicção tranquila. Precisava tirar você do caminho. Na mansão, Elisa resolveu algo por conta própria. Enquanto o pai fazia uma ligação atrás da porta fechada, discutindo números e valores, ela pegou o celular deixado na mesa. Gravou a conversa inteira, sem saber plenamente o que aquilo significava. Apenas instintivamente reconhecia injustiça, e injustiça precisava de registro. Ela não entendia sobre corrupção,
contratos adulterados, superfaturamento. Mas entendeu uma coisa: o pai falava sobre Clara como se ela fosse uma ameaça real, não uma ladra. Mais tarde naquele dia, Rafael teve febre alta. A pediatra que atendia a família foi chamada. Ao examinar o menino, olhou para Leonardo com uma franqueza desconfortável. Ele está emocionalmente abalado. Precisa de estabilidade e segurança afetiva. Leonardo fechou o rosto. Ele tem tudo isso. A médica respondeu com a calma dos que conhecem a dor humana, não quando quem ele ama desaparece sem explicação. Enquanto Rafael chorava chamando pela babá, Elisa sentou ao lado dele, segurando sua mão pequena. Ela não foi embora porque quis, Rafa. Foi porque o papai mandou. Eu ouvi ele falando. Rafael enxugou o nariz com a manga. Você ouviu o quê? Coisas. Coisas ruins. E a gente precisa contar para ela. Ao mesmo tempo, Clara voltava à estação onde a condução a deixava todas as manhãs. As horas extras varriam o chão, mas não varriam a dor. Só que algo nela estava mudando. Não era mais só tristeza, era indignação transformada em fogo. Lá no fundo do peito, ela viu o rosto de Elisa e Rafael. E se permitiu admitir: eu sinto falta deles como se fossem meus. Um sentimento perigoso, porque amor verdadeiro cobra coragem verdadeira. Mas era tarde demais para voltar atrás. Ela já tinha escolhido lutar sem perceber. Na mansão, Leonardo recebeu uma ligação que o deixou inquieto. Um contato envolvido com seus negócios questionava sobre a babá que sabia demais. Leonardo apertou a ponte do nariz e respondeu frio: já me livrei dela. Do outro lado, a voz advertiu: só se livra quando você cala. Leonardo sentiu um calafrio involuntário. Talvez tivesse ido longe demais. As crianças assistiram a tudo sem entender a política, mas entendendo o essencial: o pai estava diferente. E a casa estava triste. À noite, Clara sentou-se diante de uma pilha de notas e começou a escrever num caderno tudo o que lembrava da última semana na mansão. Papéis na mesa de Leonardo, reuniões tarde da noite, conversas interrompidas quando ela entrava no escritório. Desenhou até a mesa, a localização de documentos, lembrando expressões, frases cortadas ao meio. Era como montar outro quebra-cabeça sem saber qual imagem estava montando, mas pressentia que, quando terminasse, não seria bonita. Na mansão, Rafael não dormia. Elisa entrou no quarto do irmão com um travesseiro e o cobertor na mão. Eu vou ficar com você. Eles se abraçaram. Sojinhos. Mas não derrotados. Elisa acariciou o cabelo do irmão e disse as palavras que tinha ouvido da Clara uma vez: às vezes quem luta com a gente é quem não deveria lutar sozinho. Rafael fechou os olhos, acalmado. Na madrugada, Leonardo passou pelo corredor e viu os filhos dormindo abraçados. Ele parou, imóvel. Algo nele apertou, não culpa ainda, mas rachadura. Ele respirou fundo, mas virou o rosto e seguiu, fingindo que não sentia nada. No apartamento, Clara acordou como quem desperta de um sonho com aviso. Sentiu, não sabia dizer porquê, que algo na casa que a expulsou estava desmoronando. E não era culpa dela, era consequência. Consequência de quem pensa que pode destruir alguém sem destruir a si mesmo. A distância não apagava vínculos. Não apagava promessas. E, mais cedo ou mais tarde, casas sem amor racham, e casas com mentira caem. Os dias que seguiram pareciam intermináveis dentro daquela mansão. O relógio marcava horas, mas o tempo ali havia parado. Não havia música, não havia risadas e não havia Clara. Elisa começou a arranhar a moldura de uma foto antiga da babá com os dois, como se tentasse arrancar Clara de um lugar onde não podia alcançá-la. Rafael, por sua vez, tinha noites intercaladas por gritos. Pesadelos que vinham sempre com o mesmo cenário: Clara indo embora enquanto ele corria sem conseguir alcançá-la. Ao amanhecer, seu travesseiro estava encharcado e ele mal queria sair da cama. Leonardo tentava manter a rotina. Café às 8, reuniões, telefonemas sem fim. Mas a casa o traía. Cada parede parecia acusá-lo daquilo que ele fingia não sentir. A médica dos filhos voltou. Observei o comportamento deles, honestamente, Sr. Figueiredo, não é físico. É emocional. O senhor tirou deles uma figura de apego sem qualquer transição. Esse tipo de rompimento provoca sintomas reais. Rafael pode começar a rejeitar comida, Elisa pode desenvolver ansiedade. Leonardo crispou o maxilar. Não sou o problema. A médica suspirou. Talvez não queira ser. Mas é. No apartamento simples onde Clara agora vivia, o advogado Roberto espalhava documentos na mesa.
Ele analisava extratos fornecidos pelo banco e mostrou um detalhe que fez Clara regalar os olhos. Veja, essas transferências têm autenticação biométrica falsa. Alguém usou um software de clonagem. E mais, o IP de origem pertence ao servidor privado da mansão. Clara levou a mão à boca. Foi ele. Não só foi ele, alguém ajudou. Isso exige conhecimento técnico. De volta à mansão, Elisa estava sentada no chão do escritório do pai enquanto ele respondia mensagens. Ela brincava com massinha, mas sua atenção estava nas palavras do pai. Leonardo falava baixo demais para ser entendido, mas as frases soltas atravessavam o silêncio. Auditoria, contratos, riscos, desvio. Elisa sentiu um arrepio. Ela sabia que Clara havia sido expulsa não pelo que fez, mas pelo que viu. Instintivamente, deslizou o celular por baixo da mesa e apertou o botão de gravação. Era uma criança, mas alguma coisa dentro dela sabia que um dia aquilo seria importante. No fim daquele dia, Lúcia pediu demissão. Não aguento mais, senhor. Essas crianças não comem, não obedecem, perguntam pela outra o tempo todo. Não sou babá de fantasma. Leonardo fechou os olhos por um instante. A perda de Clara o atingia como um fantasma que ele preferia ignorar, mas que começava a destruir sua vida com suas próprias mãos. Rafael apareceu na porta. Pai, se ela voltar eu como. Leonardo abriu a boca, mas nada saiu. Elisa veio atrás. E eu durmo. A expressão do empresário mudou. Pela primeira vez, ele percebeu que sua casa tinha ruído. Naquela noite, enquanto Leonardo discutia com advogados por telefone, Elisa foi até o quarto de Rafael com uma lanterna. Preciso te contar uma coisa. O irmão sentou-se na cama. O que você ouviu? Coisas ruins. Sobre papai. Sobre Clara. Ele mandou ela embora porque ela sabia demais. Rafael apertou o urso de pelúcia. Então ela não é ladra? Não. E a gente precisa ajudar ela. Do outro lado da cidade, Roberto folheava papéis. Clara, essa mulher jamais conseguiria mover esse dinheiro sem deixar rastros. Mas os rastros foram limpos demais. Isso indica manipulação forjada intencionalmente. Clara se levantou, caminhou até a janela e olhou a cidade. Eu só queria cuidar das crianças. Ele destruiu tudo. Roberto girou a cadeira e cruzou os braços. Não destruiu. Apenas te empurrou para o papel que vai virar sua maior força, testemunha. Enquanto adultos tentavam entender mecanismos e provas, duas crianças, no quarto escuro da mansão, tomavam uma decisão que mudaria tudo. Amanhã, vamos encontrá-la. Como? Eu sei onde ela compra pão. Sempre passávamos por lá. Podemos perguntar. Rafael franziu a testa. Mas e o papai? Elisa ergueu o queixo. Ele não manda na verdade. Na manhã seguinte, Rafael e Elisa se vestiram antes mesmo de Lúcia, que já tinha ido embora, acordar. Pegaram algumas moedas do cofrinho da irmã e desceram pelas escadas de serviço até a porta lateral do jardim, uma saída raramente usada. Elisa segurou a mão de Rafael com firmeza. Se ficarmos juntos, ninguém pega a gente. Enquanto caminhavam 2 quadras até o ponto de ônibus, Rafael tremia. Elisa se abaixou para ajustar o casaco dele. A Clara sempre dizia que coragem não é não ter medo. É fazer mesmo com medo. Vamos. E Rafael assentiu. Ele confiava na irmã, como confiava na babá. Do lado da cidade, Clara terminava de varrer uma recepção quando sentiu o telefone vibrar. O advogado mandara mensagem: preciso te ver hoje. Achamos algo grande. Clara respondeu rapidamente. Saio às 4. Elisa e Rafael chegaram à primeira padaria. Perguntaram por Clara. O padeiro, surpreso, reconheceu as crianças. Ela mora perto, acho que a amiga dela trabalha ali. As crianças agradeceram e foram guiadas por instruções até o próximo quarteirão. O mundo era gigante sem Clara, mas eram guiados pelo único mapa que tinham, esperança. Clara entrou no escritório de Roberto e mal se sentou quando ele falou. Clara, a conta criada no seu nome foi registrada com um endereço inexistente. Isso caracteriza fraude. E sabe o que é melhor? Há logs bancários mostrando que o sistema foi acessado com credenciais vinculadas ao CPF de alguém dentro da empresa do seu ex-patrão. Clara levou a mão ao peito. É o começo da verdade, Clara. Mas ainda falta a peça que conecta a intenção com crime. Nesse momento, a recepcionista do prédio entrou apressada. Doutor Roberto? Tem 2 crianças aqui dizendo que precisam ver a Clara Mendes com urgência. Clara congelou. Elisa e Rafael entraram correndo e se jogaram nos braços dela.
O abraço foi mais que abraço, foi o reencontro de algo que o poder tentou destruir, mas falhou. Elisa segurou seu rosto. A gente sabe a verdade. Você não roubou nada. Rafael completou, com a voz pequena, ele fez errado, não você. Clara chorou. Chorou como alguém que finalmente recebe um pedaço de vida de volta. Atrás das crianças, Roberto observava, entendendo algo profundo. Aquelas duas pequenas eram a chave viva do caso. Mas, no alto da cidade, alguém assistia câmeras desligadas, notas arrumadas e uma taça de uísque cheia. Leonardo ainda acreditava que controlava tudo. Ele não sabia que, naquela noite, duas crianças quebrariam a narrativa que ele achava inquebrável. A verdade, como Clara aprenderia, às vezes chega pelas mãos mais improváveis, as mãos pequenas que tinham sido ensinadas a amar. Leonardo sempre acreditou que dinheiro era sinônimo de controle. Ao longo da vida, aprendeu que bastava pagar, ameaçar ou substituir alguém para manter tudo no lugar. Mas nada disso valia quando os buracos estavam dentro da própria casa. Naquela tarde, a mansão parecia silenciosa demais. O silêncio que antes era luxo agora era acusação. O empresário caminhava pelo corredor com um copo na mão, enquanto fiscais se aproximavam, não da casa, ainda, mas de contratos, números e obras superfaturadas que ele havia manipulado durante anos. O telefone tocou. A tela mostrou um nome que ele preferia evitar. Ele atendeu com a voz tensa. E então? Do outro lado, a voz era precisa. A auditoria foi ampliada. Estão cruzando valores com licitações de hospitais e escolas. Estão olhando para você. Leonardo apertou a taça com mais força. Isso não é problema meu enquanto ninguém abre a boca. A voz do outro lado hesitou. E aquela babá? Leonardo virou para a janela. Ela está fora. Ninguém vai acreditar nela. Mas ele não sabia que, naquele instante, Clara estava sentada no sofá do escritório de Roberto com os dois filhos dele abraçados nela. Elisa, com olhos marejados, dizia cada palavra com precisão assustadora para alguém de 8 anos. Ele contou no telefone, tia Clara. Ele disse que você sabia demais. Que precisava tirar você daqui antes que descobrisse tudo. Roberto, sentado à mesa, parou de escrever e ergueu os olhos. Elisa, você pode repetir isso com as mesmas palavras quando necessário? A menina assentiu sem medo. Clara percebeu algo. Inocência quando unida à verdade vira força brutal. Leonardo, do outro lado da cidade, caminhava pelo escritório da empresa. Seus diretores olhavam para ele com olhares tensos, alguns com respeito quebrado, outros com medo. Pilhas de documentos estavam sendo revisadas e um promotor havia pedido a cópia integral de contratos de 2 obras analisadas. A história estava vindo à tona. E ele precisava de alguém novo para controlar as crianças agora que Lúcia tinha ido embora. Ligou para uma agência de cuidadores, mas a atendente, educada demais, deixou escapar uma frase estranha. Senhor, o seu caso viralizou internamente. A maioria se recusa a aceitar trabalhar com o senhor. Antes que ela terminasse, ele desligou. O controle estava escapando, e ele sentia vergonha pela primeira vez. Enquanto isso, Clara ajudava Roberto a preparar um depoimento formal. Elisa e Rafael se sentaram um ao lado do outro, abraçados, enquanto Roberto gravava a declaração preliminar. Meu nome é Elisa Figueiredo. Eu ouvi meu pai dizendo que inventou tudo porque a Clara sabia coisas erradas sobre ele. A voz era infantil, mas cada palavra era como faca. Rafael, com 5 anos, completou, meu pai mentiu. Ele gritou com ela e ela chorou, mas ela sempre foi boa. Ela nunca roubou. Clara chorava, mas agora as lágrimas tinham outro sabor, o de justiça começando a respirar. Na mansão, Leonardo estava no escritório quando recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Você não conseguiu destruir a única prova viva. Ele parou. As mãos formigaram. Olhou para as câmeras, ajustou o sistema de segurança, revisou arquivos. Mas aquela mensagem tinha outro propósito, provocar ansiedade. E conseguiu. Enquanto ele apagava rastros, alguém batia à porta do escritório. Leonardo, o secretário jurídico, entrou sem ser convidado. A promotoria pediu reunião. Querem documentos originais e acesso aos dispositivos. Leonardo se levantou. Eles não têm jurisdição para isso sem mandado. O secretário o encarou. Leonardo, estão a caminho de consegui-lo. Você precisa cooperar. Mas a palavra cooperar era impossível para ele, não cabia em seu vocabulário. No lado oposto da cidade, após ouvir tudo das crianças, Roberto sentou-se diante de Clara e disse algo que mudaria a direção do caso. Clara,
Você não é só vítima. Você é testemunha-chave de um esquema de corrupção. Esse processo vai explodir além de você. Clara sentiu o chão tremer. Eu só queria meu nome limpo e as crianças seguras. Roberto respondeu, e é exatamente por isso que você é perigosa para ele. Porque não quer dinheiro. Quer verdade. Aquilo doía e fortalecia ao mesmo tempo. À noite, Elisa e Rafael dormiram com Clara, agarrados nela como quem tem medo de ser arrancado de novo. Roberto telefonou discretamente para a delegacia e informou o paradeiro das crianças antes que Leonardo ativasse qualquer acusação contra Clara por desaparecimento. Um delegado, cauteloso, respondeu: se as crianças vieram por vontade própria, então temos muito mais para ouvir do que imaginávamos. No outro extremo da cidade, Leonardo não conseguia dormir. Ele andava pelo corredor como quem vigiava fantasmas. No quarto das crianças, encontrou 2 ursinhos alinhados na cama com panos cobrindo os olhos. Elisa deixava bilhetes que ele tentava ignorar, mas não conseguia jogar fora. Um dizia: você mentiu. Outro: a verdade sempre volta. Ele rasgou o último bilhete, mas hesitou antes de jogá-lo no lixo. Por quê? Enquanto isso, Clara, exausta naquele sofá pequeno, adormeceu com uma mão segurando a de cada criança. Pela primeira vez desde a expulsão, ela dormiu em paz, porque o que antes era só dor agora tinha propósito. E em uma sala diferente, Roberto fechava um dossiê com uma frase na capa: testemunha principal, Clara Mendes. A batalha estava só começando. Leonardo achava que podia controlar a narrativa, mas esquecia que existem guerras que o poder nunca vence, porque nelas, os soldados são crianças armadas com a verdade. Sábado amanheceu com um céu cinza, como se até o tempo percebesse que algo grande estava para acontecer. Na mansão, Leonardo descia as escadas com o rosto cansado, olheiras fundas, expressão irritadiça, um copo de café que ele segurava mais como distração do que como necessidade. No corredor, passos pequenos ecoaram. Elisa e Rafael tinham saído cedo dos quartos, mas o pai não percebeu. Eles caminharam com pressa silenciosa, passando pelo jardim lateral, atravessando a porta de serviços que raramente era usada. Elisa segurava uma pequena bolsa com moedas que tinha retirado do cofrinho. Rafael, apertando o dinossauro que Clara havia lhe dado, tremia, mas continuava seguindo a irmã porque ela repetia as palavras que ele mais precisava: a Clara está esperando pela gente. No outro lado da cidade, Clara terminava de servir o café que Carla preparara. A amiga a observava com carinho. Você não deveria ter que passar por tudo isso. Clara segurou a xícara com dedos trêmulos. Eu não consigo tirar a imagem deles chorando. Eles não merecem sofrer por causa dele. E quando ela disse isso, ainda não sabia que naquele exato momento as crianças caminhavam sozinhas pelas calçadas, desafiando o mundo que o pai construíra para elas. Rafael puxava a manga da irmã. E se a gente se perder? Elisa apertou sua mão. Eu lembro o caminho. Clara fazia compras nessa rua. Ela sempre falava com o moço da banca. A coragem das crianças não vinha da ausência de medo, mas da presença de amor. A primeira pessoa a notar algo errado foi Lúcia, que parou diante do corredor vazio e percebeu que os quartos estavam abertos. Foi até o pai. Senhor Figueiredo, as crianças não estão em casa. Leonardo derrubou a xícara. Como assim? Procure na piscina. No jardim. No carro. Ela respirou fundo. Já procurei. Leonardo correu até a rua, o coração acelerado. A cancela da garagem estava intacta. Os carros estavam ali. Mas a porta lateral, ele percebeu, aberta a milímetros. O caos finalmente havia entrado. Enquanto ele acionava seguranças e polícia, Elisa e Rafael chegavam à banca onde Clara sempre comprava balas às cestas. O dono, Sr. Roberto, os reconheceu imediatamente. Vocês estão sozinhos? Elisa respirou fundo. Estamos procurando a Clara. Você sabe onde ela mora? O velho jornaleiro olhou os dois por um instante. Sabia quem eles eram, sabia quem o pai deles era. Suspirou e assentiu. Sei sim. E vou levar vocês até lá. Na mesa de Carla, o telefone tocou. Era o advogado. Clara, alguém da polícia entrou em contato comigo. O pai denunciou o desaparecimento e insinuou que você poderia estar envolvida. Clara sentiu o coração parar. O quê? Eu nem sabia que eles haviam saído de casa. O advogado respondeu: eu estou aqui, quero você comigo quando responderem. O barulho no corredor anunciou algo inesperado. Clara ergueu o rosto e viu 2 figuras pequenas correndo em direção a ela. Tia Clara.
Rafael se jogou em seus braços com a força de alguém que encontrou porto seguro. Elisa logo atrás, segurando seu rosto com as duas mãos. Você não roubou nada. O papai mentiu. Clara quase caiu de joelhos. As crianças estavam ali, com roupas amassadas, olhos vermelhos. Clara abraçou os dois, sem conseguir pronunciar nada além de um choro quebrado. Minutos depois, o telefone tocou novamente. Era a delegacia. Senhora Clara Mendes? As crianças estão com você? Sim, mas eu não sabia que elas estavam vindo. Elas vieram sozinhas. A voz do delegado mudou. Traga-as imediatamente. O pai está aqui. Clara olhou para os pequenos. Preciso levar vocês, meus amores. Mas vocês vão ficar bem. Elisa apertou sua mão. A gente vai contar tudo. Na delegacia, Leonardo estava furioso, mas algo mais o dominava: medo. Quando Clara entrou com as crianças ao lado, ele avançou um passo, mas Elisa se escondeu atrás dela. Papai, por que você mentiu? A pergunta ecoou no salão. Ele gaguejou, tentou falar com os advogados, mas Rafael completou: nós ouvimos você. A sala ficou em silêncio. Clara respirou fundo e enfrentou o homem que a destruiu. Elas vieram porque procuram a verdade, Leonardo. E esta é a primeira vez que alguém lhe diz não. O delegado se inclinou. Senhor Leonardo, isso não parece um caso de sequestro. Parece um caso de fuga e conflito de guarda com alegações graves. Enquanto ele dizia isso, Clara sentiu a primeira pequena vitória. A versão dele estava desmoronando. Roberto, o advogado, chegou e falou com autoridade. Delegado, essas crianças precisam ser ouvidas formalmente. Elas são testemunhas diretas de conversas comprometedoras envolvendo o pai. O delegado arregalou os olhos. Vamos agendar audiência emergencial. Leonardo tentou recuperar controle. Eu sou o pai delas. Elas pertencem à minha casa. Elisa virou o corpo, encarando como uma adulta faria. Casa não é lugar, papai. Casa é quem ama a gente. E quem protege. O golpe foi direto. Leonardo não teve resposta. Clara abraçou as crianças enquanto Roberto assinava documentos. A batalha ia sair das paredes invisíveis da mansão e ganhar arena pública, tribunal, promotores, provas. E nada assusta mais um homem poderoso do que perder a narrativa. Naquela noite, Clara colocou os pequenos para dormir no sofá da amiga. Cobriu-os com cuidado. Olhou para eles e sussurrou: agora não é só sobre mim. É por vocês também. O destino tinha mudado, e a justiça agora tinha rosto. E Leonardo, sozinho em seu escritório, olhou para fotos das crianças sorrindo com Clara. Pela primeira vez, ele entendeu que havia algo que nunca controlou: o amor que ele enviou embora. A sala de audiência não era grandiosa como nos filmes, mas tinha o peso simbólico que muda destinos. Clara respirava fundo na primeira fileira, as mãos entrelaçadas com as das crianças. Rafael balançava as pernas nervoso, enquanto Elisa olhava para o juiz com uma determinação que contrastava com o vestido azul infantil que vestia. Leonardo entrou pela porta lateral com dois advogados, o rosto tenso, o queixo rígido, fingindo domínio. Mas o que realmente o quebrava era o fato de que as crianças não correram até ele. Não houve abraço, não houve sorriso. Havia medo. Havia distância. A audiência começou. O juiz, um homem de meia idade com voz firme, leu o motivo do encontro: guarda emergencial, alegações de exposição infantil, possível manipulação e denúncia de fraude. Leonardo cruzou os braços, confiante na etiqueta social que sempre o salvaria. Mas a etiqueta não serve quando o que entra pela porta não é opinião, é verdade. Roberto se levantou: Excelência, antes de qualquer argumento jurídico, precisamos ouvir a testemunha mais inesperada desta sala. O juiz arqueou a sobrancelha. Quem? Elisa Santana. Leonardo se levantou abruptamente. Ela é uma criança. Não pode. O juiz cortou. Pode sim. Crianças são afetadas diretamente por decisões como esta. A voz de quem vive a consequência deve ser ouvida. Leonardo afundou na cadeira. Ele percebeu o que estava prestes a acontecer. Elisa caminhou até a cadeira de testemunhas, com passos pequenos mas dignos. A secretária ajustou o microfone. A menina olhou para todos, respirou fundo, e começou. Eu quero falar sobre a Clara. As primeiras palavras fizeram a sala silenciar. Elisa continuou. A Clara nunca roubou nada. Ela cuidou de mim e do meu irmão quando meu pai estava ocupado. Ela ficou a noite inteira comigo quando tive febre. O juiz inclinou-se para a frente. Você ouviu alguma conversa que lhe parecesse importante? Sim,
senhor. Tinha gente no telefone com meu pai. Ele falava que precisava tirar a Clara porque ela sabia demais. Falava sobre obras públicas e dinheiro que ele tinha mudado. A caneta do juiz parou no papel. Leonardo tentou falar, mas o advogado segurou, qualquer palavra agora seria suicidária. E então, Elisa fez o que Clara jamais teria coragem de pedir. Tirou um pequeno aparelho da bolsa. Meu pai não sabe, mas eu gravei. Clara me ensinou que sempre devemos guardar provas quando alguém faz algo errado. O murmúrio que tomou a sala era indescritível. Roberto se levantou. Excelência, com sua permissão. O juiz assentiu. Quando a gravação começou, a voz de Leonardo preencheu a sala, ela ouviu demais. É questão de tempo antes que conecte os pontos, o impacto foi violento. O juiz interrompeu a reprodução na metade, mas aquilo já bastava. O homem autoritário que achava controlar tudo encarava agora sua própria voz o condenando. Leonardo finalmente se levantou, isso foi uma conversa privada. Ela não entende contexto. Mas Rafael, que observava a cena, levantou-se espontaneamente, os olhos marejados. Papai, você machucou ela. A Clara chorou porque você mentiu. E naquele instante, ninguém na sala viu Rafael como uma criança. Ele era apenas alguém descrevendo verdade. O promotor público, sentado discretamente no canto, levantou pela primeira vez. Excelência, esta gravação possui relevância criminal para além desta audiência. Solicito cópia imediata para abertura de investigação formal. Leonardo empalideceu. O juiz tomou a palavra. Até o momento, uma coisa está clara. Clara Mendes não representa risco às crianças. Elas, ao contrário, parecem buscar segurança nela. Por isso, declaro guarda emergencial provisória a Clara, até deliberação final. O suspiro que saiu de Elisa e Rafael foi quase um grito de alívio. Leonardo olhou ao redor como quem percebeu que o chão sob seus pés havia cedido. Mas o juiz não terminou. E considerando a gravação apresentada, determino que o Ministério Público formalize análise criminal sobre possível fraude, manipulação e intimidação. Leonardo sentiu o impacto. Naquela sala, o seu poder daide. Ele não estava perdendo só a narrativa, estava perdendo o controle da realidade. Clara saiu com as crianças abraçadas, enquanto Leonardo era cercado por jornalistas que captavam apenas uma frase entre sua frustração: tudo vai desmoronar. Mas do lado de fora, Elisa segurou a mão de Clara com força. Você não está mais sozinha. Agora eu vou fazer parte da sua família também. E Clara, que entrou na audiência temendo perder tudo outra vez, saiu percebendo algo inimaginável. A verdade tinha descoberto sua própria voz, e era uma voz de criança. O estupim aconteceu antes mesmo que Clara chegasse em casa. A notícia correu como fogo em capim seco. Empresário acusado pelos próprios filhos de inventar falsa acusação contra babá. Gravação de filha expõe possível fraude em licitações. A rua de Carla, onde Clara estava hospedada, se encheu de repórteres, carros de transmissão e câmeras. Carla abriu a cortina e quase deixou cair a xícara. Minha nossa! Clara olhou perplexa. A história dela, a dor dela, o inferno que viveu, agora era manchete. A primeira reação de Clara foi fechar a porta. Não quero isso. Não quero que as crianças apareçam, não quero exposição. Mas Roberto, o advogado, chegou instantes depois com uma expressão séria. Clara, isso pode ser ruim ou pode ser a proteção que você nunca teve. A opinião pública está do seu lado. O tribunal preliminar da manhã tinha viralizado por uma razão simples. Era impossível ignorar a imagem de uma menina de 8 anos desmontando mentiras com a convicção que adultos perdiam há décadas. Do outro lado da cidade, Leonardo estava em casa com a televisão ligada e o som no mudo, olhando para sua própria face estampada nas telas. Sua imagem pública, antes blindada, was being dismantled. O telefone tocava sem parar, diretores, sócios, advogados, todos exigindo explicações. Ele tentou controlar a narrativa, mas percebeu que já não comandava nada. Enquanto isso, Clara estava sentada no sofá com Elisa e Rafael agarrados nela, observando veículos noticiosos questionarem o poder, a corrupção e a moralidade. Um repórter dizia em rede nacional: esta história vai além de uma demissão. Trata-se de abuso de autoridade, manipulação e tentativa de destruição de reputações. Clara fechou os olhos, não era sobre glória, era sobre sobrevivência. E então, algo inesperado aconteceu. Uma organização nacional de defesa de direitos infantis entrou em contato. Queremos conversar com a senhora.
Seu caso pode transformar legislação sobre abuso emocional e manipulação judicial infantil. Clara tremia. Minha vida virou uma bandeira? Roberto respondeu, não sua vida. Sua luta. E isso ninguém pode tirar. Leonardo, pela primeira vez, sentiu pânico real. Ele caminhava pelo escritório vazio da mansão. As pessoas que antes o bajulavam agora evitavam contato. Sua secretária, leal por anos, pediu demissão discretamente por e-mail. Uma mensagem curta, não posso compactuar. Mas a queda dele ainda reservava algo maior. No fim do dia, Clara recebeu notificação de audiência criminal. O Ministério Público abriu procedimento contra Leonardo, e ela era testemunha central. Os dias seguintes foram tempestade. Clara se via defendendo crianças, enquanto câmeras pediam que ela falasse. Uma mãe humilde aproximou-se dela no mercado. Obrigada. Meu ex-marido fez isso comigo também. Você está mostrando para o país que a gente não precisa aceitar. Clara sentiu peso nos ombros, responsabilidade. À noite, Roberto apareceu com pastas. Clara, os investigadores confirmaram. As transferências foram feitas a partir da rede corporativa de Leonardo, e a conta falsa foi criada com documentos adulterados que ele contratou terceiros para produzir. Clara engoliu seco. Está mesmo acontecendo, né? Roberto respondeu, sim. E agora vem o tribunal que realmente importa. Mas a virada emocional ainda estava por vir. No domingo, Clara levou Elisa e Rafael ao parque. Crianças brincavam, pais observavam. Um casal se aproximou, eram estranhos, mas seus olhos estavam marejados. Você não nos conhece, mas queremos dizer que você devolveu esperança para muita gente. O homem tirou algo do bolso, uma pequena pulseira infantil com pingente de coração. Dê a ela. É para quem protege. Clara hesitou. Não sou heroína. A mulher respondeu suavemente, não precisa ser. Basta ter feito o que a maioria tem medo de fazer. Naquela madrugada, Clara sentou-se à beira da cama observando os pequenos dormirem. O telefone vibrou. Era a mensagem de Roberto. A imprensa descobriu que Leonardo superfaturou contratos públicos. O cerco fechou. Amanhã o juiz vai intimá-lo formalmente. Clara olhou para o teto. Por um ano sofreu humilhação, medo, desespero. Agora, a verdade voltava. Devagar, mas voltava. Mas ela sabia que essa batalha ainda tinha outra frente, o coração das crianças. Elas não tinham apenas perdido a babá, tinham perdido a imagem de pai que acreditavam ser justo. E Clara se comprometeu ali, naquela madrugada silenciosa. Eu não vou deixar o passado dela ser uma ferida. Vou transformá-lo em força. E assim, sem perceber, a mulher expulsa como criminosa começou a se tornar algo que o mundo não esperava: referência, proteção, símbolo de justiça. E o homem que a destruiu? Descobria tarde demais que o maior tribunal não é o de paredes, é o da memória das crianças. O prédio do tribunal parecia maior naquele dia. Não pelas paredes, mas pelo peso. Clara caminhava entre Elisa e Rafael, segurando as mãos dos dois como quem segurava coragem. A cidade falava sobre o caso há semanas. A imprensa acampava do lado de fora, mas quando Clara passou, câmeras baixaram, não por intimidação, mas por respeito. Aquela mulher caminhava diferente, não mais encolhida, agora erguida. Leonardo chegou algemado. Não havia mais algodão jurídico para protegê-lo. O homem que expulsou Clara como criminosa agora encarava o mesmo corredor com olhos baixos, marcado pela vergonha pública. Advogados cercavam-no tentando ainda salvar fragmentos, mas ele sabia que ali não havia mais narrativa para controlar. A sala estava lotada, jornalistas, defensores públicos, mães, pais, trabalhadores comuns, gente que reconhecia naquela história algo que já viveram na pele: humilhação injusta. O juiz iniciou: julgamos hoje Marina Mendes contra Leonardo Figueiredo pelos crimes de calúnia, falsidade ideológica, manipulação infantil, fraude financeira e enriquecimento ilícito. Leonardo fechou os olhos. Dr. Roberto chamou a primeira testemunha, Elisa Figueiredo. A menina caminhou novamente até o estrado, mas desta vez seus passos tinham algo novo: propósito. Juro dizer a verdade, ela disse, embora ninguém tivesse pedido. O juiz sorriu com gentileza. Conte o que viveu. Elisa respirou fundo. O papai disse que a Clara tinha roubado. Eu chorei porque não era verdade. Ele mandou ela embora e ela chorou muito. Ele deixou a gente sem ela. A sala sentiu o peso, era uma verdade que não precisava de vocabulário adulto. E então veio o que mudou tudo.
Elisa olhou para o pai e disse com voz calma: você não podia destruir alguém só porque tinha medo. Era simples. Era devastador. Rafael foi chamado. Pequeno, mas firme. A Clara me abraçou nos pesadelos. O papai falou que ela era ruim. Mas ela nunca gritou com a gente. Meu papai gritou. O tribunal inteiro estava entregue àquelas vozes. Nenhuma tese jurídica superava aquilo. Depois veio Roberto com documentos, perícias, rastreamento digital. A conta falsa criada no nome de Clara. As transferências feitas do computador corporativo. As mensagens de Leonardo orquestrando tudo. E então chegou o momento que tirou o ar da sala. O juiz olhou para Clara. Senhora Mendes, quer falar? Clara se levantou devagar. Não era advogada. Não era política. Não era poderosa. Mas sua voz carregava algo que nenhum diploma substitui: vivência. Excelência, eu não estou aqui para ver alguém sofrer. Estou aqui porque 2 crianças choraram por mim, porque um homem tentou destruir a verdade e porque eu prometi que elas iam entender que o certo vence. Um dia, todos nós seremos julgados, por essas 2 crianças ou por outras. A sala ficou imóvel. Leonardo baixou a cabeça, não diante da justiça, mas diante da verdade que nunca conseguiu comprar. O juiz respirou fundo, analisou papéis, testemunhos, provas e finalmente disse: declaro Marina Mendes inocente de todas as acusações. Declaro Leonardo Figueiredo culpado e condenado pelos crimes apresentados. A sentença ecoou como martelo de libertação. Mas o juiz continuou. E quanto às crianças, concedo guarda definitiva provisória à senhora Mendes, com direito à adoção plena. Elisa gritou, Rafael correu para os braços de Clara, jornalistas choraram, advogados apertaram rostos, e no meio disso tudo, Leonardo, algemado, olhou para os filhos como quem via pela primeira vez o que perdeu. Clara saiu do tribunal abraçada às crianças. Não havia aplausos ensaiados, havia admiração espontânea. Uma repórter tentou falar, mas antes que perguntasse, Clara se curvou diante dos filhos e disse: a gente venceu, sem ódio. Só com verdade. A cidade inteira assistiu ao que acontecia ali, e entendeu algo vital: a justiça não se constrói com poder, mas com vozes pequenas que se recusam a ser caladas. E Clara, a babá que entrou humilhada, agora saía como guardiã de 2 vidas, e símbolo nacional de que dignidade não tem preço. O tribunal havia sido encerrado, mas a história não. O retorno para casa foi silencioso, mas cheio do que nunca coube nas palavras: alívio. Clara sentou-se no sofá, Elisa dormindo encostada nela, Rafael no colo, chupando o dedo sem perceber que as lágrimas secavam lentamente no rosto. Eles dormiam como quem finalmente acreditava que o mundo não iria mais cair sobre eles. Carla, a amiga, trouxe uma manta e cobriu os 3. Eles podem dormir aqui hoje. Clara assentiu, e no fundo soube, a partir daquele dia, onde ela estivesse era casa. No outro extremo, Leonardo sentava-se em cela provisória. Não havia mármore, vidro fumê, assistentes. Havia colchão fino, eco e silêncio. Pela primeira vez em décadas, ele foi obrigado a ficar só consigo mesmo, sem vozes para obedecê-lo. Quando o advogado apareceu dias depois, Leonardo ergueu o olhar cansado. Como elas estão? A pergunta não era sobre sentença, era sobre família. O advogado respondeu: estão seguras, com Marina. E felizes. Leonardo fechou os olhos. Era isso, ele tinha perdido, mas talvez, um dia, pudesse reconstruir. Enquanto isso, Clara percebia outra batalha, a interna. Os últimos meses a transformaram. A mulher que antes se curvava para sobreviver agora se ergue para proteger. Os vizinhos comentavam, não por fofoca, mas por admiração. Mulheres batiam na porta pedindo orientação. Um grupo de mães a convidou para falar em reunião comunitária sobre proteção infantil. Clara hesitou, mas Elisa segurou sua mão. Fala, porque você salvou a gente. Rafael completou, com prato de panqueca na mão. E pode salvar outras crianças. A coragem das 2 crianças virou bússola. No mês seguinte, Clara entrou no fórum para a audiência final de adoção. O juiz da vara da infância sorriu quando os 3 entraram na sala. Vocês já são família. Estou apenas assinando papéis. Elisa segurou firme a mão de Clara. Rafael bateu palmas baixinho, como quem sabe que vidas mudam assim, com uma assinatura que reconhece o amor. Carla fotografou o momento. Não era glamour, era verdade. E a vida seguiu. Panquecas aos domingos. Tarefas de casa ao fim das tardes.
Filmes à noite agarrados no sofá. Pés pequenos correndo pelo corredor. Riso que substitui choro. Foi então que um envelope chegou, sem origem clara, mas com caligrafia tremida. Clara, estou em programa de reabilitação carcerária. Não peço que as crianças me visitem agora. Mas se um dia quiserem, estarei aqui. Obrigado por cuidar delas quando eu falhei. Clara respirou fundo. Não havia raiva. Não havia necessidade de responder naquele momento. Mas guardou a carta na caixa onde guardava memórias das crianças, porque um dia, elas poderiam querer entender. 6 meses se passaram. Sofia, a menina antes calada, agora levantava a mão na aula e liderava debates. Miguel, o menino dos pesadelos, dormia profundamente, abraçado ao dinossauro que Clara remendou. Clara estudava à noite, pedagogia, movida pelo sonho das crianças. Você deveria ensinar outras pessoas a amar como ama. Certo dia, o diretor da escola chamou Clara. Temos um convite para você. Uma universidade quer dar bolsa integral pelo impacto social da sua história. Clara quase riu, ela, universitária? Mas a menina de 8 anos que testemunhou no tribunal segurou seu rosto e disse: Você ensinou o país inteiro. Agora é hora de aprender a ensinar. Quando Clara entrou na sala de aula pela primeira vez, encontrou o que nunca teve: mesa com seu nome e cadeira reservado para a professora. Mas o maior título não estava no crachá, estava nos quadros da casa onde 2 crianças dormiam com a certeza de que estavam protegidas. A babá humilhada deixou de existir. Nasceu mãe, professora, referência, não porque venceu no papel, mas porque venceu no coração das crianças. E no fundo de uma cela, Leonardo ouviu pela televisão a matéria sobre o curso que Clara iniciará. Um sorriso triste escapou. Talvez aquilo fosse justiça de verdade, não vê-la cair, mas vê-la subir. E a história, apesar da dor, começava a mostrar algo simples e eterno. Às vezes, a pessoa que o mundo tenta destruir se torna exatamente quem o mundo precisava. O primeiro semestre da faculdade passou depressa. Clara seguia um ritmo que muitos julgariam impossível: trabalhar, estudar, cuidar das crianças e aprender a ser algo que nunca imaginou. Exemplo. A pequena sala do apartamento agora tinha desenhos colados, certificados escolares, fotos das primeiras apresentações. Elisa e Rafael passaram a entrar nas conversas de adultos com uma maturidade que espantava professores e vizinhos. Certo dia, o telefone tocou. Era Carla, empolgada. Você já viu o jornal de hoje? Não, por quê? Tem uma reportagem sobre mães que venceram injustiças judiciais. E você está lá, Clara. A matéria mostrava sua foto segurando as mãos das crianças na saída da audiência final. O título dizia: A babá que ensinou ao país que amor também é prova. Clara guardou o recorte na gaveta onde mantinha lembranças que um dia mostraria aos filhos. Mas a vida tinha algo mais reservado. Numa manhã de sábado, enquanto Clara preparava panquecas e o cheiro doce tomava o apartamento, Elisa apareceu com um envelope que encontrara na caixa de correio. É da penitenciária, disse, séria. Clara abriu. Era uma carta de Leonardo. Clara, tenho participado de sessões de restauração emocional. Eles me pedem para identificar o maior erro da minha vida. E todos os dias eu respondo o mesmo. Tentei destruir a única pessoa que realmente amava minhas filhas. Se um dia as crianças quiserem me visitar, eu agradeço. Se não quiserem, eu entendo. Mas quero que saiba que estou tentando ser alguém que elas possam respeitar, mesmo que nunca me perdoem. Clara respirou fundo. Elisa, que observava silenciosa, perguntou: Ele está mudando? Talvez esteja tentando, respondeu Clara. Ele vai ser pai de verdade um dia? Rafael questionou baixinho. Clara não prometeu, mas respondeu com a única verdade que acreditava. Ele só poderá ser pai se aprender a ser humano primeiro. Na semana seguinte, aconteceu algo que Clara não esperava. Uma professora da universidade a chamou. Estamos organizando um seminário sobre proteção psicológica infantil. Quer contar sua experiência? Clara hesitou. Mas Elisa segurou sua mão. Mamãe, você tem que ir. As pessoas precisam saber o que a verdade faz. E ela foi. O auditório estava cheio: educadores, assistentes sociais, estudantes. Clara contou sua história sem melodrama, apenas fatos, cicatrizes e vitórias. Quando terminou, pessoas se levantaram, aplaudindo de pé. Ela não chorou ali. Guardou as lágrimas para quando chegou em casa e viu Elisa e Rafael dormindo com bilhetinhos deixados no travesseiro. Obrigada por nunca desistir da gente.
Você é nossa casa. E então, chegou um convite inesperado. Uma editora oferecendo para transformar sua história em livro. Clara recusou de imediato. Mas o representante insistiu. Não é sobre fama. É sobre legado. Histórias assim salvam outras histórias. Clara pensou nos rostos de mulheres que a abordaram na rua. Pensou em crianças que choravam pedindo segurança. E respondeu: se for para ser sobre elas, não sobre mim, eu aceito. Enquanto isso, Leonardo cumpria pena e trabalhava como pedreiro na ala de reconstrução da prisão. Com as mãos calejadas, ele escreveu outra carta, não para Clara, mas para os filhos. Ele desenhou uma ponte, simples, e escreveu: quando eu sair, quero ser capaz de cruzar essa com vocês. Espero que vocês me deixem tentar. 6 meses passaram. O livro de Clara começou a circular. Professores recomendavam. Assistentes sociais citavam. E convites surgiam, palestras, entrevistas, projetos de adoção. O maior deles veio de uma organização internacional. Queremos que você seja embaixadora de um programa que apoia crianças retiradas de ambientes abusivos. Clara riu emocionada. De babá expulsa a defensora reconhecida. A vida tinha sido dura, mas também generosa. Numa noite de verão, os 3 caminharam até a praia. Elisa desenhou corações na areia. Rafael correu atrás das ondas. Clara olhou o horizonte, e percebeu que seu passado não era prisão. Era plataforma. E quando Rafael correu de volta, agarrando sua mão e perguntando: a gente vai ficar junto para sempre, né? Clara respondeu sem hesitar: para sempre. Porque família de verdade não começa no sangue. Começa na escolha. E aquela era a escolha que eles renovavam todos os dias. O tempo passou sem pressa. Clara percebeu que feridas grandes não desaparecem, amadurecem. Elisa crescia com sensibilidade profunda, Rafael, com alegria inquieta. Ambos prosperavam na escola, e o nome de Clara circulava em jornais e seminários. Mas havia uma sombra silenciosa que sempre voltava nas noites mais tranquilas, o pai deles. Um dia, após o jantar, Elisa disse: mamãe, eu quero ver ele. Rafael levantou os olhos. Eu também. Clara não hesitou, mas o coração apertou. Se é isso que vocês querem, eu levo vocês. Na semana seguinte, passaram pelos portões cinzentos da penitenciária. O cheiro de metal, os uniformes dos guardas, o eco das travas magnéticas, tudo parecia pesado demais para crianças. Mas elas caminhavam firmes, porque agora sabiam quem eram. Leonardo entrou na sala de visitas. Não era mais o mesmo homem. Tinha emagrecido, os cabelos estavam grisalhos, as mãos mais ásperas do que Clara lembrava. Mas os olhos haviam mudado. Ele parou diante das crianças. Elisa o encarou. Não correu. Não sorriu. E não odiou. Apenas olhou. Oi, papai, disse, com maturidade que feria e curava ao mesmo tempo. Rafael segurou a mão da irmã. A gente veio porque a mamãe disse que às vezes as pessoas mudam. Leonardo engoliu em seco. Obrigado por vir. Elisa encarou-o como quem pede verdade. Você está mudando? Ele não se defendeu. Não justificou. Apenas respondeu com honestidade que aprendeu tarde demais. Estou tentando muito. Rafael abriu um desenho que tinha feito, uma ponte ligando 2 morros. É a ponte que você desenhou pra gente. Leonardo pegou o papel com mãos trêmulas. Eu quero atravessar ela com vocês um dia, se eu merecer. Elisa respirou fundo e respondeu algo que nenhum juiz poderia sentenciar. Você ainda é nosso pai. Mas agora você tem que aprender o que a Clara sempre soube. Amor não é controle. Amor é cuidado. A frase atingiu Leonardo como sentença definitiva, mas não de condenação, e sim de possibilidade. Quando saíram, o guarda se aproximou discretamente de Clara. Não sei o que a senhora fez com ele, mas ele mudou de verdade. Começou a ajudar outros presos. Fala das crianças todos os dias. Clara apenas respondeu: não fui eu. Foram elas. Do lado de fora, o vento batia no cabelo de Elisa enquanto ela segurava a mão da mãe. Mamãe, você acha que um dia ele vai ser diferente mesmo? Acho que ele já começou. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto caminhavam para o carro, Rafael puxou a camisa de Clara. Você pode cantar a música de Ninar? Ela sorriu. Aqui mesmo? Aqui mesmo, responderam os dois. E Clara cantou. Ali, no pátio seco da penitenciária, onde tantas histórias terminaram, uma história, inesperadamente, começava outra vez. A ponte estava lançada. E o perdão,
que ninguém exigiu, tornou-se caminho para todos. O tempo passou sem pressa. Clara percebeu que feridas grandes não desaparecem, amadurecem. Elisa crescia com sensibilidade profunda, Rafael, com alegria inquieta. Ambos prosperavam na escola, e o nome de Clara circulava em jornais e seminários. Mas havia uma sombra silenciosa que sempre voltava nas noites mais tranquilas, o pai deles. Um dia, após o jantar, Elisa disse: Mamãe, eu quero ver ele. Rafael levantou os olhos. Eu também. Clara não hesitou, mas o coração apertou. Se é isso que vocês querem, eu levo vocês. Na semana seguinte, passaram pelos portões cinzentos da penitenciária. O cheiro de metal, os uniformes dos guardas, o eco das travas magnéticas, tudo parecia pesado demais para crianças. Mas elas caminhavam firmes, porque agora sabiam quem eram. Leonardo entrou na sala de visitas. Não era mais o mesmo homem. Tinha emagrecido, os cabelos estavam grisalhos, as mãos mais ásperas do que Clara lembrava. Mas os olhos haviam mudado. Ele parou diante das crianças. Elisa o encarou. Não correu. Não sorriu. E não odiou. Apenas olhou. Oi, papai, disse, com maturidade que feria e curava ao mesmo tempo. Rafael segurou a mão da irmã. A gente veio porque a mamãe disse que às vezes as pessoas mudam. Leonardo engoliu em seco. Obrigado por vir. Elisa encarou-o como quem pede verdade. Você está mudando? Ele não se defendeu. Não justificou. Apenas respondeu com honestidade que aprendeu tarde demais. Estou tentando muito. Rafael abriu um desenho que tinha feito, uma ponte ligando dois morros. É a ponte que você desenhou pra gente. Leonardo pegou o papel com mãos trêmulas. Eu quero atravessar ela com vocês um dia, se eu merecer. Elisa respirou fundo e respondeu algo que nenhum juiz poderia sentenciar. Você ainda é nosso pai. Mas agora você tem que aprender o que a Clara sempre soube. Amor não é controle. Amor é cuidado. A frase atingiu Leonardo como sentença definitiva, mas não de condenação, e sim de possibilidade. Quando saíram, o guarda se aproximou discretamente de Clara. Não sei o que a senhora fez com ele, mas ele mudou de verdade. Começou a ajudar outros presos. Fala das crianças todos os dias. Clara apenas respondeu: Não fui eu. Foram elas. Do lado de fora, o vento batia no cabelo de Elisa enquanto ela segurava a mão da mãe. Mamãe, você acha que um dia ele vai ser diferente mesmo? Acho que ele já começou. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto caminhavam para o carro, Rafael puxou a camisa de Clara. Você pode cantar a música de Ninar? Ela sorriu. Aqui mesmo? Aqui mesmo, responderam os dois. E Clara cantou. Ali, no pátio seco da penitenciária, onde tantas histórias terminaram, uma história, inesperadamente, começava outra vez. A ponte estava lançada. E o perdão, que ninguém exigiu, tornou-se caminho para todos. 2 anos se passaram. O apartamento pequeno agora tinha mais quadros, mais risadas, mais histórias penduradas nas paredes. Elisa escrevia poemas, Rafael pintava dinossauros coloridos. Clara terminava sua monografia na mesa enquanto fazia café com cheiro de infância. Na estante havia algo novo. Seu livro, A Verdade Também Protege. A capa mostrava uma mulher caminhando de mãos dadas com 2 crianças. Não era glamour. Era testemunho. Clara agora era convidada para falar em conferências sobre justiça infantil. Cada vez que subia ao palco, perguntava-se se estava pronta. Mas sempre que olhava para a plateia e imaginava crianças invisíveis pedindo voz, a resposta vinha fácil. Eu preciso estar pronta. Certo dia, ao terminar uma palestra, uma mulher com olhos vermelhos a abordou. Eu ia desistir de lutar pela guarda do meu filho. Mas eu vi sua história. E resolvi continuar. Obrigada. Clara abraçou a mulher, e naquele abraço percebeu a extensão daquilo que começou com lágrimas no chão de uma mansão. No domingo seguinte, dia ensolarado, ela levou os filhos para a praça. Rafael correu até o balanço. Elisa ficou observando um cartaz de adoção comunitária. Mamãe, disse ela, achei um lugar que é igual ao que você fez com a gente, salvar crianças. Clara olhou para a filha e sorriu. Talvez você faça isso quando crescer. Elisa apertou a mão da mãe. Talvez eu já esteja fazendo. Um pouco adiante, uma figura caminhava timidamente. Leonardo. Livre, magro, com olhar que não exigia nada, apenas pedia um instante. Clara não afastou as crianças. Rafael correu até ele. Papai. Leonardo se ajoelhou,
lágrimas discretas caindo. Eu estou aqui. Eu mudei. Elisa o abraçou sem hesitar. A gente sabe. Ele olhou para Clara com uma gratidão que palavras não sustentam. Obrigado, por não me apagar delas. Clara respondeu com serenidade que só quem sofreu entende. Eu nunca quis destruir você. Só quis proteger o que era verdadeiro. Se sentaram na grama. Leonardo contou que trabalhava reconstruindo escolas públicas, ironia e justiça na mesma frase. Rafael ouviu fascinado. Você constrói escola? Eu quero ver. Vou te levar um dia, respondeu Leonardo. Clara observava os três conversando, e algo quieto se instalava dentro dela. As crianças tinham o pai de volta, não o homem que destruiu, mas o homem que decidiu reconstruir. À noite, quando chegaram em casa, Elisa pediu. Mamãe, lê pra gente o último capítulo do seu livro? Clara abriu com mãos firmes e leu a última frase. Família não é quem nunca erra. É quem escolhe lutar para ser digno do amor que recebeu. Rafael encostou a cabeça no colo da mãe. Então você escolheu a gente? Todos os dias, disse Clara. Quando apagou a luz, ficou observando os pequenos dormindo, e pensou em quem ela tinha sido antes de tudo, uma mulher que acreditava ser invisível. Agora era mãe, referência, ponte, abrigo. E enquanto a lua iluminava o quarto, Clara entendeu a moral da própria história. Você pode tentar destruir alguém. Mas se essa pessoa carrega verdade e amor, ela se torna indestrutível. A história que começou com humilhação terminou com reconstrução, perdão, legado e duas crianças crescendo sabendo que a verdade tem força. E para quem assiste de fora, algo fica ecoando. O mal pode ferir, mas o amor que se levanta é sempre maior. Fim. Fim.